Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre delineamentos de ANOVAs e os testes estatísticos específicos, né? E hoje, nessa próxima aula, a gente vai estar aprendendo o delineamento de ANOVA em blocos, né? Ele é um delineamento famoso, né? É o delineamento que é o conhecido blocos casualizados, ok? Hum, E geralmente esse tipo de delineamento, de planejamento, ele está muito bem mais ligado ao planejamento, tá, amostral. Ele ocorre, tá, quando eu não tenho tempo, ou, aliás, quando eu não tenho espaço, né, suficiente, eu não tenho recurso suficiente para realizar o meu experimento. Então, eu realizo as minhas réplicas no tempo e no espaço, tá? Então, realizo as réplicas, ao invés de realizar as réplicas, né, todas de uma vez, eu realizo elas no tempo ou no espaço, tá? Então, como seria isso, né? Por exemplo, relembrando o banco de dados que a gente tem trabalhado, tá? Então, a gente tinha lá na Asa Novas, a gente tem um tratamento, né? Com peixes, né? O nosso fator peixes, onde eu vou ter o controle, que eu não tenho peixe, onde eu vou ter o onívoro, que eu vou ter peixes onívoros, e eu vou ter o tratamento zooplantívoro, que é com peixes zooplantívoro. Eu tenho 3 tratamentos, tá? Então, para esse experimento, eu precisaria de pelo menos 3 tanques, tá? E eu desejo fazer réplicas dos tanques, fazer réplica dos meus tratamentos, mas eu não tenho tanques suficientes, tá? Hum, então, como eu não tenho tanques suficientes, tá? Eu resolvo fazer esse tratamento, repetir esses tratamentos, tá? Várias vezes ao longo do tempo. Então, eu repito o mesmo experimento várias vezes, né? E cada repetição, ela vai ser chamada de bloco, tá? Então, eu vou, digamos aqui, no primeiro mês, vou ter o mês 1, tá? Então, eu vou ter aqui os meus tanques, tanque aqui, 3 tanquezinhos no meu mês. Aqui eu vou ter o mês, tá? E eu vou colocar aqui, eu vou sortear aqui nos tanques os meus tratamentos. Fiz um sorteio, veio o controle, isoplantivo, onívoro. Eu preciso fazer sempre o sorteio no experimento, né? Isso é ideal. Às vezes tá aqui, digamos que esses meus tanques estejam no sol e esse tanque aqui pode levar mais sombras desse lado do que esse daqui, tá? Então sempre sorteio para tirar esse efeito, tá? Da localização. Então eu repito, faço esse primeiro, faço o experimento, né, no primeiro mês, terminei o experimento e eu quero fazer mais réplicas porque eu só tenho 3 tanques. Então, pego esses mesmos tanques, faço um segundo mês aqui, tá? E faço novamente o meu experimento, sorteio, tá? Então, eu tenho a segunda réplica no tempo, e eu vou ter, digamos aqui, a terceira réplica no tempo, sorteando também. Vou ter a terceira réplica no tempo, quarta réplica no tempo, quinta réplica no tempo, o quanto de réplicas for definido, e eles aqui, ó, aleatorizados aqui dentro desses blocos. Então, cada mês desse aqui, tá? Ele vai ser chamado de bloco. Cada mês aqui vai ser um bloco experimental, tá? E em cada bloco eu vou ter todos os tratamentos, tá? Eu não posso simplesmente, eu não posso fazer, tá, uma forma errada de fazer o bloco, tá? É você pegar o mês e aqui nos tanques, tá? No primeiro mês eu fazer todos os tratamentos de onívoro. No segundo mês, tá? Eu fazer todos os tratamentos de controle, tá? Não posso, tá? Isso aqui é um experimento, né, de blocos errado, né? Por quê? Porque pode ser que tenha ocorrido alguma diferença de um mês para outro, aqui é um mês mais chuvoso, aqui mais seco, tá? Então, o efeito que eu encontrei do tratamento ele pode ser devido ao bloco e não devido realmente ao efeito do tratamento, tá? Então, dentro de cada bloco, tem que se ter a distribuição de todos os tratamentos, tá? Então, esse aqui foi, nesse caso, ele foi feito no tempo, tá? Mas um experimento, ele também pode ser feito no espaço, tá? Da mesma forma, sendo que no espaço. Imagine, né, que a gente tem aqui o mesmo tanque, o mesmo tipo de experimento, né, com peixes, controle onívoros ou plantívoro, tá? Mas eu tenho que fazer esse experimento em um galpão, colocar aqui um galpão,
E esse galpão, ele só cabe 3 tanques, digamos aqui, ou pode ser um experimento de estufa com plantas, tá? Um experimento de estufa com bactérias, tá? Então, eu tenho aquele espaço, né? Aquele local, porque eu preciso colocar, ou num estante, digamos aqui, num estante, colocar aqui o local que eu preciso colocar. Então, vou ter aqui um estante, as prateleiras, aqui vamos dar placas de Petri, tá? Eu não posso, por exemplo, e aqui vou colocar os meus tratamentos, né, nos galpões, na estante. Então, dentro de cada galpão, tá, vai ser um bloco. Então, dentro de cada bloco, eu tenho que colocar todos os tratamentos, tá? Aqui eu estou fazendo eles no espaço, né, porque eu não tenho espaço suficiente. Aqui no espaço também, então aqui dentro, em cada prateleira, eu vou botar todos os tratamentos, controle, onívoro ou plantívoro, tá? Em cada prateleira, eu vou colocar os mesmos, todos os tratamentos, e não os mesmos tratamentos. Segue a mesma lógica do outro. Então, cada prateleira aqui vai ser um bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? E quantas réplicas eu quiser realizar. Cada galpão vai ser um bloco 1, tá? Aqui no segundo galpão, com todos os tratamentos, bloco 2, bloco 3, tá? E assim vai. Esse é o tipo de delineamento de blocos casualizados. Quando eu não tenho espaço, quando eu não tenho tempo, recursos suficientes, né, em geral ligado a recursos suficientes para fazer tudo de uma vez só, tudo em um só local, tá? Então se criou esse tipo de planejamento, está muito mais ligado ao planejamento, né? E é incluído na análise estatística o efeito, né? O efeito do bloco. Então vamos para o R aqui, vamos para o R para a gente ver como é que se faz no R. Eu vou abrir aqui o banco de dados, que a gente já, vamos lá, selecionar o diretório de trabalho, como sempre. Selecionei e abri o banco de dados, tá? Vamos ver esse banco de dados para vocês verem como é que deve ficar. Bloco. Então aparece aqui, ó, o banco de dados. Então, eu vou ter aqui ó, o tratamento peixe, é o mesmo tratamento que a gente tem, banco de dados que a gente tem usado, mas agora simplificado. Vou ter 3 tratamentos. Vou ter cada tratamento vai estar, cada réplica desse tratamento vai estar em um bloco, no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui é a ordem do meu sorteio lá dentro dos blocos, tá? Só para essa ordem, ela não entra na análise, ela só entra em termos de para organizar mesmo os meus dados, tá? E aqui o meu resultado, a minha variável dependente. Então, na nova, tá? Eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer basicamente da mesma forma que eu já venho feito, né? Então, vou ver algas em função de peixe versus o bloco, tá? O ideal é que o bloco ele não tenha efeito, tá? Porque se o bloco tiver efeito, né? Digamos aqui, se o meu armazém tiver efeito, então eu vou ter que explicar por que em um armazém aconteceu aquilo e o outro não. Por que que o bloco teve efeito? Por que sei lá, num mês choveu, porque nesse bloco, o bloco teve efeito, talvez foi a chuva, talvez foi a seca, ou nesse aqui tinha mais chuva, nesse aqui não, tá? Então, eu vou precisar ter uma boa explicativa para o efeito do bloco. Então, vamos colocar aqui, ó, rodar a análise, Ctrl Enter, Ctrl Enter, e aqui, ó, eu vou ter minha análise, meu resultado. Então, eu vou ter o efeito do peixe, o efeito do bloco e se o bloco afetou o efeito do peixe, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente não teve efeito do bloco, o que é bom, né? Então, simplifica os nossos dados. Mas se houvesse efeito do bloco, eu teria que explicar o porquê. Se houve maior insolação num determinado bloco que outro, então eu precisaria explicar, né? Muitas vezes a gente consegue explicar esse efeito do bloco, e muitas vezes, se não conseguir explicar o efeito do bloco, é porque foi algum erro, né, do próprio experimento, e isso vai inviabilizar, né, os resultados, inviabilizar a sua publicação e etc. Então, sempre que ter cuidado, né, mas se você seguir essas regrinhas, né, então provavelmente o seu bloco ele não vai ter efeito, tá? Ou se tiver um efeito, você pode substituir, digamos que foi do mês 1 para o mês 3, foi aumentando a temperatura, então você pode substituir aqui o bloco por temperatura, tá? Se você mediu essa variável, né? Essa variável indireta aí que afetou o seu experimento, ok? Nesse caso,
como eles são feitos uma réplica por vez, tá? Se a gente substituísse, né, o efeito do bloco, digamos, pela temperatura, ou insolação, ou o que for, né? Então, a gente começaria a criar um tipo de delineamento sem réplicas, que é o próximo caso que a gente vai estudar aqui, tá? Que é o caso de blocos sem replicagem, ok? Então, eu vou abrir aqui o banco de dados para vocês darem uma olhada, esse banco de dados para o teste de Friedman, que era para, digamos, para novas comunidades repetidas sem replicagem, tá? Então, vou abrir aqui o banco, vamos colocar aqui DataF, Ctrl T, Ctrl Enter, tá? Então, vou ter aqui os meus tratamentos feitos no tempo, né? O mesmo banco, e esse banco aqui era um bloco, mas eu substituí pelo tempo, tá? Porque o bloco teve efeito, digamos assim. Ou eu mesmo fiz esse tratamento dessa forma no tempo, já esperando, né, que o tempo seria o bloco, e eu quis fazer dessa forma. Então, você veja que nesse caso, né, cada tratamento, eu quero saber o efeito do tempo também, cada tratamento, tá? Ele não teve réplica, tá? Porque agora eu quero saber o efeito do tempo, agora o tempo, né, o meu tempo, ele é uma variável, digamos, manipulada, eu quis fazer assim. Então, você vê que cada tempo, ele não tem réplica, né? Cada interação entre os tratamentos não tem réplica. Então, só tem uma réplica no tempo 1, só tem uma réplica no tempo 20, tá? Então, para esse delineamento de não replicagem, tá? Eu uso, tá, o teste de Friedman, tá? Porque aí, com esse delineamento, tá, eu excluo o efeito, digamos, do tempo ou do meu bloco, e eu vou saber só o efeito do peixe, tá? Independente do tempo. Eu quero saber somente o efeito do peixe. Então, eu vou usar o teste de Friedman, Friedman.teste, algas, em função do peixe, tempo, tá? E aqui o meu banco de dados, Ctrl Enter, e ele me dá aqui o resultado. Nesse caso aqui, o meu não teve efeito significativo da minha variável peixe, tá? Se houver efeito significativo, eu quero saber entre quem foi esse efeito, tá? Então, eu abro esse pacote, PGI, né? Ctrl Enter, e faço o teste posterior, que é o mesmo que é utilizado para o Kruskal-Wallis. Então, aqui, ó, coloquei o teste posterior e ele vai me dar o pareamento, né, da diferença se houve entre algum tratamento. Então, basicamente, esse aqui é o delineamento para blocos e as análises para blocos e o que é que você tem que pensar em cima desse, né? Se vocês tiverem mais alguma sugestão, vocês comentem, vocês tirem as dúvidas, né, nas próximas aulas. Ok. E eu espero vocês na próxima aula para a gente terminar esse bloco, né, de aulas sobre a nova delineamentos de novo. E a próxima aula a gente vai encerrar com a COVA. Até mais.